cá e eu precisava dar mesmo parte da teoria para vocês, que senão fica muito difícil, né? Então, eu acho, né? Tipo assim, sem noção nenhuma, fica difícil. Então, eu vou falar aqui hoje das reações de oxirredução. A primeira coisa que a gente precisa saber, ó, tem isso aqui tudo de reação de oxirredução, né? Mas, professor, o que que eu preciso saber, basicamente? Lembra que eu fiz essa parte de NOx para achar NOx com vocês? Então, aqui que vai ser bastante útil, porque a gente tem um aumento, né, aqui do teor de hidrogênios, né? A gente tem uma redução quando a gente aumenta o teor de hidrogênios e diminui, né, o teor de hidrogênios, a gente tem uma oxidação. A gente vai ver que a oxidação aumenta o NOx, redução reduz o NOx, né? A gente vai ver aqui do carbono aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui processo de oxirredução. São simultâneos, ou seja, se tem algum elemento aumentando o NOx, outro está diminuindo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai focar, pelo menos na reação orgânica, no composto orgânico, principalmente no carbono e no nitrogênio, né? Então, aqui a gente vai observar que nesse tipo de reação é o quê? Transferência de elétrons. Então, oxidação do elétrons, tá? E a redução, ela recebe elétrons. Redução, isso. Então, na oxidação, aumenta o teor de oxigênio. Então, reduz o teor de hidrogênio. Então, quando a gente vê esse aqui, que tem O aqui em cima da nossa reação, a gente é uma forma geral para indicar que está oxidando, tá? Então, se a gente aqui falou que aumenta o teor de O, né, de oxigênio. Então, tá vendo aqui que oxidou, a gente o que ganhou oxigênio aqui nesse carbono. Então, tinha um oxigênio, aqui já tem 2 oxigênios, tá? Então, sofreu esse carbono aqui, ele sofreu oxidação, beleza? Agora, quando a gente tem uma redução, a gente está recebendo elétrons. Então, aumenta o teor de hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, redução, a gente está, de uma forma geral, a gente bota como esse colchetes com o hidrogênio dentro. E aí, vocês repararem aqui, a gente vai focar, aqui a gente focou no carbono, aqui a gente vai focar no nitrogênio. O nitrogênio aqui, ele está ligado aqui a oxigênio, 2 oxigênios. Mas como a gente reduziu ele, a gente agora vai ter hidrogênio com ele. Ele aumentou o teor de hidrogênio, tá? Então, é isso que aconteceu aqui. Esse aqui é uma forma geral só, mas para dizer isso, tá? Então, o que acontece? A primeira reação que a gente vai ver é a reação de oxidação de álcools. Álcool primário, tá? Carbono primário é o que, gente? Que está ligado só a um ou a nenhum carbono, certo? Vocês lembram disso? Então, aqui, ó, o álcool primário, ele é o quê? Esse carbono, ele, tipo assim, o OH dele tá ligado a um carbono que só tá ligado a um carbono ou nenhum. Então, esse carbono aqui, ele é primário, tá? E esse álcool também é primário, tá? Então, eu botei aqui para vocês o NOx dele é -1, tá? Por quê? Se a gente quebrar essa ligação e quebrar essa ligação, a gente vai ter o quê? A cada quebra com o hidrogênio, a gente vai ter -1 para o carbono, e com o oxigênio, a gente vai ter mais um. Somando, a gente vai ter -2 mais 1, que o total dá -1, né?
nesse carbono aqui que a gente está avaliando, que está ligado à hidroxila, que caracteriza o álcool, tá? Então, isso aqui indica o quê? O que está acontecendo aqui? É para me responder, gente, ó. O que isso indica que está acontecendo? É uma oxidação ou uma redução? Com o Ozinho aqui. Oxidação? Isso, uma oxidação, muito bem. Então, a gente está aumentando o teor de O, né? Então, aqui a gente só tinha um O ligado, né? Da hidroxila. Agora a gente vai ter outro O, né? Aqui no caso, aí, aqui, gente, a gente vai ter duas oxidar duas vezes. Então, primeiro a gente vai para o aldeído e depois a gente vai para o ácido carboxílico, né? Então, a primeira vez aqui, a gente vai só botar o dupla O, né? E aqui a gente não aumentou o número de oxigênio ainda, só aumentou o estado de oxidação do carbono. Tá vendo? Foi de -1 para +1. Por quê, professora? Porque se a gente quebrar aqui, o oxigênio fica -2, porque ele está atraindo mais os elétrons, o carbono fica +2, só que ele fica -1 aqui da quebra da ligação com o hidrogênio, tá? Então, -2 mais -1 mais 2 dá +1, né? É o total desse carbono aqui que a gente está avaliando, tá? Então, primeiro é um álcool primário, se sofrer uma oxidação, vai se tornar aldeído, né? Aldeído é C dupla O H, né? Ele é terminal, né? Agora, se ele sofre novamente oxidação, aqui ele se torna um ácido carboxílico, né? Então aqui, ó, aqui realmente chegou outro oxigênio. Então, aqui esse carbono, esse mesmo carbono que a gente está avaliando desde aqui, né? Ele se tornou Conox +3. Por quê? A quebra aqui, a gente vai ter +2 do carbono e +1 aqui, porque o oxigênio ele pega todos os elétrons. Então, aqui ele pegou um que estava nessa ligação e aqui ele pegou dois por causa da dupla, né? Então, aí aqui ficou +1, tá? Então, +1 +2 +3. Então, e aí ele se tornou ácido carboxílico. O que aconteceu? O NOx dele aumentou, mas ele está o quê? Por que ele aumentou? Porque ele está perdendo os elétrons daquela ligação, né? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo, então puxa para ele os elétrons, tá? Aí, beleza. Aí aqui tem explicando, né? Porque como calcular o NOx e tal. E aqui a setinha está direcionando para o átomo mais eletronegativo. Tá? Então, oxidação de álcools. A gente vai avaliar agora o caso do álcool secundário. Ele só oxida uma vez, tá? Isso tem a ver com a quantidade de hidrogênio que a molécula tem. Tipo assim, vou voltar aqui para vocês. Está vendo que esse tinha dois? Então, por isso que ele oxida duas vezes. Aqui, ele só tem um, que é esse aqui, né? Então, ele é álcool secundário, está ligado a dois carbonos, tá? Então, ele só pode oxidar uma vez, que é nesse hidrogênio aqui, tá? Aí, qualquer dúvida, gente, vocês podem ir falando. É porque eu tô meio rápido, né? Aqui, esse aqui é o sinal de que tá oxidando. E a gente tem aqui, é o mesmo carbono, tá, gente? A gente está sempre avaliando o mesmo carbono. Então, aqui foi de um álcool para uma cetona, porque o dupla O aqui está entre carbonos, né? Ele está numa. Não é terminal como esse aqui.
né, terminal, ele forma um aldeído, certo? Então, é uma cetona. Então, a gente foi de NOx zero, né? Aqui a gente tem aqui mais um e menos um aqui da ligação com o hidrogênio. Então, mais um, menos um, zero. E aqui o oxigênio fica com menos dois e o carbono vai ficar mais dois, né? Então, ele também, tá vendo, aumentou esse NOx, né? Só que aqui acabou o número de hidrogênios dele. Então, ele não tem mais como fazer essa oxidação, tá? Então, por isso que a gente fala aqui que ele não reage mais, porque ele não tem mais o que ele podia gastar, que era o hidrogênio, ele não tem mais para gastar, tá? Então, a gente fala que não reage mais, né? Isso aí. Agora, Professora, você pode repetir por que, que o hidrogênio não pode mais mesmo? por que o hidrogênio? Não, olha só. Você entendeu que aqui só tem um hidrogênio no carbono ligado à hidroxila do álcool? Sim, sim. Então, o combustível para oxidação, ó, tá vendo aqui tem dois. É o hidrogênio. A gente substituiu primeiro esse aqui por uma ligação aqui no oxigênio, tá? A gente como se botasse aqui para cá essa ligação, tá? Formou uma dupla, antes era uma ligação simples, e depois essa foi substituído por um OH, né? Então aqui a gente tem o quê? Duas oxidações, porque a gente gastou o hidrogênio, que é o que permite fazer a oxidação, que é no caso do álcool primário. Agora, no secundário, a gente só tem um. Então, só ocorreu uma reação que formou acetona, porque a gente, para cá, essa reação, quando a gente vai oxidar, eu só tenho carbono e oxigênio ligado a ele. Eu não tenho mais hidrogênio aqui, nesse carbono, para gastar, para oxidar. Eu não tenho mais como substituir esse carbono aqui. Entendeu? Sim, mas, tipo assim, cada reação vai perder um de um em uma vez? Isso, tá vendo aqui, ó. Esse perdeu esse. Eu não sei se vocês vão conseguir. Só se eu apagar aqui, tentar apagar. Mas, ó, desse para cá, ele foi ele tava assim. Eu vou botar junto para vocês verem. Tava CH2 nele, tá? E aí, para cá, outra carbono. E ele gastou um para cá, ó, ficou só com um. Ó, eu vou botar aqui embaixo. O aldeído, ele fica só com um para cá e ficou com a dupla. O que, que mudou aqui? Um desses, é, um desses hidrogênios aqui, ele quebrou essa ligação para formar uma dupla aqui, entendeu? Para substituir. Então ele gastou um hidrogênio, tá vendo? Ele tinha dois nesse carbono aqui. Ele ficou livre só com um agora, entendeu? Não sei se deu para perceber. Entendi, entendi. Tá, entenderam? Então é sempre perder o hidrogênio para formar outra coisa. Aqui, ó, esse que estava disponível, ele eu vou fazer embaixo aqui para vocês perceberem. Ele não está mais a última reação ali, a segunda, né? Ele tinha um hidrogênio. Aí depois ele ficou sem hidrogênio. Ele já virou OH, virou um ácido carboxílico. Então ele foi perdendo. Aqui primeiro ele perdeu um, aqui depois ele perdeu outro, e agora ele não tem mais nenhum. Só que aqui chegou antes ele não ter mais nenhum, tá vendo? Porque ele só tinha um, ele gastou o que ele tinha, né, de hidrogênio, entendeu?
Aham. Aí acabou agora, não tem mais, né? Não reage mais. Por isso, aí a gente chega no álcool terciário. O álcool terciário nada mais é o quê? Que ele tem 3 carbonos substituídos, né? Além do OH, né? Então aqui ele tem 3 carbonos aqui, ó. E aí, e tem o OH, porque, né, para ele ser álcool, ele tem que ter o OH. Aí, tá vendo? Ele não tem nenhum hidrogênio aqui diretamente ligado ao carbono que a gente está avaliando do álcool. Então, ele não pode reagir, entendeu? Porque ele não tem hidrogênio para gastar para substituir. Então, não tem aqui, não tem hidrogênio disponível. Então, essa reação ela não acontece, entendeu? Entenderam agora? Esse aqui é até mais fácil de ver, né? Mas a gente tem que ir caminhando para vocês entenderem. Entendeu? Sim, sim. Tá bom. Então, ó, cetona não sofre reação de oxidação, porque não tem mais hidrogênio disponível. Então, ela está aqui, ó. Ela não tem mais hidrogênio disponível, então ela não sofre mais oxidação. Essa oxidação é que ela não ocorre mais, tá? Agora, aldeído, sim. Quando a gente tem o aldeído, que é o caso do primário, quando sofre a primeira oxidação, a gente ainda tem um H disponível, né, com hidrogênio disponível. Então, sim, continua a, sofrer reação de oxidação, tá? Beleza. Então, a gente tem o quê? Bons agentes oxidantes. O que vai geralmente ter nessas reações de oxidação? Sabe quando fica aqui na setinha? Tem um catalisador, tem alguma coisa aqui em cima da setinha? Geralmente eles vão ver aqui KMNO4. Por que ele é um bom agente oxidante, gente? Porque ele é cheio. Ó, ele tem 4 oxigênios. 4 oxigênios é bastante oxigênio. Então, a gente vê aqui que todos os bons oxidantes, ó, esse aqui tem 7, esse aqui tem 4, esse aqui tem 3 e o ozônio tem 3, né? Então, são espécies ricas em oxigênio, tá? Só para vocês saberem que quando tiver isso, geralmente está ocorrendo oxidação ali naquela reação, tá? Esse aqui eu marquei, assim, se vocês puderem revisar, assim, sei que é muita matéria para vocês, mas esse aqui tem mais questões, tem mais coisas, então, e pegam nessa diferença de oxidação branda e oxidação enérgica ou energética. Então, eu marquei esse aqui, tá? Por quê? Então, preciso de um de agente oxidante, geralmente é o permanganato de potássio, KMNO4, tá? E o que difere, professora, se está em meio ácido ou básico? A gente vai ver qual é cada caso, tá? Mas, dependendo se é branda ou se é energética, a gente vai ter um produto diferente. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Então, me para vocês entenderem, tá? Hoje isso aqui tá um barulheiro. Vocês estão me ouvindo bem? Oh, Jesus. Então, aí a gente tem aqui, a gente tem a quebra da ligação pi, tá? Então, oxidação branda, branda é o quê? Mais leve, tá? Então, aqui é meio básico, tá? OH aqui, OH- quer dizer que é meio básico. Às vezes vai estar KOH, às vezes vai estar NaOH, tá?
ou pode estar OH-, beleza? Então, não se assuste se já tiver um sal, um metal aqui, tá? Pode vir também. Aí, a gente vai ver aqui. Lembra disso, ó, a ligação simples? Aqui, quando ela é que direta. Ela é a ligação sigma. Então, essa vai permanecer igual. O que é a ligação? Como se fosse só a dupla, né? A gente tem aqui duas na dupla. Essa aqui, de dentro, a gente costuma falar que ela é a ligação π. E é essa que vai se romper, tá? Só essa, na oxidação branda. Então, aqui a gente vai avaliar. A gente tem 2 carbonos, né, que participam da dupla. Então, em cada pontinha da dupla que a gente quebrou, a gente vai adicionar uma hidroxila, tá? Então, eu marquei aqui esse de vermelho, os carbonos da dupla, para vocês identificarem aqui quais são, tá? Então, a cada um foi colocado OH, assim, em cada um aqui. Vocês entenderam isso? Tá? Então, o que a gente fala? Que tem a formação de diálcool. Di é 2 vezes o álcool, né? E aqui é o quê? 2 vezes a hidroxila. Cada uma numa pontinha da dupla que foi quebrada. Beleza? Vicinal. Vicinal é de vizinho. Por que tem que ser vicinal, professora? Porque a dupla, ela tá formando assim, é igual uma caneta, né? A dupla, ela tá aqui, o carbono aqui, tá outro carbono aqui. Então, se eu tenho que entrar com o H aqui nessa ponta que eu tô batendo e depois nessa outra ponta agora que eu tô batendo, entendeu? Então tem que ser um lado do outro, né? Porque a ligação é direta um com o outro, certo? Então, por isso que é vicinal. Vocês entenderam essa parte? Pode ir, é para tirar dúvida, gente, essa parte aí. E aí, a gente também pode ter ciclos, tá vendo aqui? Eu vou botar aqui embaixo para vocês verem melhor. A gente tem uma dupla aqui, tá? E essa dupla aqui, eu só vou quebrar, gente, ó. Ai, meu Deus, eu queria esse aqui que eu queria. Eu só vou quebrar essa aqui, né? A ligação π. Então, e vou formar onde? Vou botar aqui o OH, tá? Desfazendo essa dupla, eu vou formar esse OH aqui em cada lado que eu quebrei da minha ligação π. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó? O mesmo carbono e OH. Vocês entenderam isso? Então, beleza. Ninguém tem dúvida, não? A gente vai ver aqui o outro caso, tá? Branda, ó, branda, a gente não quebra a ligação dupla toda, a gente só quebra a ligação π da ligação dupla, tá? Isso é importante. Tudo bem? Ou alguém quer falar alguma coisa? Agora, quando a gente pensa em enérgica e energética, a gente pensa assim, ela é mais forte, né? Do que a branda, né? Então, assim, quando vocês ouvem até a palavra, né? Ela é energética, tem mais força, né? Então, aqui a gente está em meio ácido, tá? H+. O mesmo agente oxidante, tá? Permanganato. Beleza, só que ela é ligação, quebra a ligação dupla toda, tá? Então, ó, tem a dupla aqui. Eu tô quebrando a ligação sigma e a ligação π, tá? Eu tô aqui quebrando as duas. Então, por quê? Porque ela é energética, tá? Então, ela tem mais força.
E aí, o produto, ele não vai ser sempre um de álcool, como aqui tá falando. Tipo assim, não vai ter de álcool, no caso, né? Mas assim, não vai ser só um produto único, né? Independente do tipo de carbono. A gente vai depender do tipo de carbono. Como assim, professora? Ah, se é primário, se é secundário ou se é terciário, a gente vai ter diferença nesse produto, tá? E outra coisa, por exemplo, a dupla, ela pode ter aqui um carbono primário aqui e um carbono aqui secundário, sei lá, ou aqui terciário. Ela vai ter tanto o produto do primário quanto do secundário ou do primário e do terciário, tá? Porque ela vai somar todos os produtos da dupla toda, porque você está quebrando aqui, então você está formando, tipo assim, o produto desse carbono aqui e o produto desse carbono aqui. A gente vai ver isso na prática, tá? Então, se for primário, a gente vai ter CO2 e água. Se for um carbono secundário, a gente vai ter ácido carboxílico. E se for terciário, a gente vai ter uma cetona. Como assim, professora? Vamos ver aqui agora o que a gente tem, tá? Para a gente fazer os exercícios juntos dessa matéria aqui, que vai dar tempo, porque. Eu queria botar. Aqui. Então, aqui a gente vai. Ó, primeira coisa, identificar a dupla aqui. Aqui a gente vai quebrar a dupla toda, porque ela é energética, tá? Ela é energética, vou botar aqui. Então, aí a outra coisa que a gente tem que fazer é identificar se ela, qual é esse carbono aqui, tipo assim, se ele é primário, secundário, terciário, e esse aqui que é o da dupla, né, que ele vai se desfazer. Esse primeiro aqui, vou botar o número 1, é qual, gente? Ele é primário, secundário, terciário, ou só isso, né? Primário, secundário ou terciário, esse aqui. Primário? Primário, isso aí. Vou botar P aqui, tá? Porque ele só tá ligado a um carbono, né? Isso. E o segundo, ele é o quê? Esse Secundário. Terciário. Peraí, terciário. é terciário. Sabe? Porque conta até aquele que você vai quebrar. Então, tipo assim, conta aqui um, dois e três. Aqui com o amarelo não tá dando certo, mas vocês entenderam? Então, conta esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, né? Então, terciário, tá? Então, T. E aí, o que acontece? A gente vai voltar aqui. Ah, professora, eu não lembro, né? Primeira vez que eu tô vendo, como que você quer que eu lembre? Mas a gente vai ter primário e terciário. Então, a gente vai ter esses dois produtos aqui. A gente vai ter CO2 e uma cetona. Qual cetona, professora? A gente vai ver aqui, a partir da quebra da ligação, qual é a cetona. Onde tinha a dupla, deixa eu fazer. Estou vendo o cursor aqui. Mas onde tinha a dupla, aqui que tinha a dupla, né? Aqui que tinha a dupla. Eu vou colocar dupla OH aqui, tá? É isso que mudou. Tipo assim, quebrou aqui, eu botei um oxigênio aqui, complementei como se fosse continuando a dupla com o oxigênio. Então, forma acetona aqui nessa quebra, tá? Boto o O aqui. E o resto, o produto do outro, né, do primário, né, esse é o produto do terciário. E do primário é CO2 e água. Vocês entenderam isso? Eu preciso dos dois, do primeiro, do produto do terciário e do produto do primário. Tudo bem? Deu para entender? Ó, alguém pode falar aí, gente.
Aqui a gente vai ter uma outra quebra da dupla inteira, né? Tô marcando aqui para vocês. Esse aqui é um carbono secundário, ó, tá ligado a dois carbonos. E esse aqui é um carbono terciário. Um, dois, aqui, três, tá? Então, a gente tem secundário e terciário. Então, o que, que vai acontecer aqui, professora? A gente vai ter, eu vou botar, na verdade, aqui, que é terciário, eu vou botar um oxigênio aqui, e o outro, o secundário, a gente forma ácido carboxílico, tá? Então, a gente vai formar aqui, na dupla que a gente quebrou, ó, tá vendo que conseguiu transportar para cá? Ó, na dupla que a gente quebrou, a gente vai adicionar o oxigênio, mas a gente vai adicionar também o OH para formar o ácido carboxílico, tá? Aqui ficou reto, mas não é assim. Aí esse aqui que eu estou representando é esse aqui, que é o produto do secundário. Conseguiram enxergar? E esse aqui é o produto do terciário, que eu só coloquei o oxigênio, que esse carbono aqui foi o da dupla. Então eu botei o oxigênio aqui e continuei a cadeia toda aqui anterior. Ó. Tá vendo? Três carbonos aqui, tá? Três não, né? Tipo, mais um e mais um, né? Ele era do meio aqui, né? Esse do meio aqui que fez a dupla. Beleza? Vocês entenderam ou tem alguma dúvida? Ó, o que, que eu quero que vocês lembrem é que aqui, enérgico, a gente vai quebrar a dupla toda. Toda. Não é brando, a gente vai quebrar só essa ligação pi, tá? Então, aqui, e aqui a gente sempre vai ter o mesmo produto, né? Então, a gente vai ter sempre OH aqui, formando esses de álcoois, tá? Então, oxidação branda de álcoois vicinais. Agora, aqui não, a gente pode ter vários produtos, mas a gente quebra a ligação toda da dupla, tá? A gente tem mais energia. Aí, eu botei essa questão aqui para a gente fazer junto. Assinale a alternativa que apresenta os produtos corretos esperados aonde? Na oxidação enérgica, solução ácida concentrada de KMNO4 sobre aquecimento. Então, é ácido KMNO4, mas ele também falou que era enérgico. Aí ele falou, ele não deu, gente, isso aqui eu que botei, tá? Só para facilitar aqui para fazer com vocês. Mas tá vendo que mistura nomenclatura com tudo? Isso pode cair, né? Mas assim, ó, ele deu desse reagente aqui, ele cria o produto da oxidação enérgica. Então, o que, que eu fiz aqui? Primeira coisa é montar a estrutura, né? Para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui tinham 5 carbonos, né? Pente. Na posição 1 tem uma ligação dupla que eu botei aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é o meu carbono 1. Na posição 2 e 4 tem metil, né? 2 vezes metil. Um na posição 2, outro na posição 4. Aqui é a posição 2 e aqui é a posição 4, tá? Então, a gente já acertou a estrutura. Agora, qual produto que eu vou ter? Se é enérgico, eu quebro a ligação. Só a ligação pi ou a ligação toda? Se é enérgico. Toda? Isso, toda. Muito bem, tá? Então, toda. Agora, esse carbono 1 aqui da dupla, ele é o quê? Primário, secundário ou terciário?
Ele tá ligado a quantos carbonos? Primário. Isso, tá ligado só a um, então é primário, tá? E o segundo aqui, esse 2 que eu tô botando o cursor. Terciário. Isso. Um, dois e três, isso mesmo. Então, terciário. Então, agora sem ver, vocês vão me falar. Primário, ele tem qual produto? É o mais fácil. Que não depende da gente olhar assim para a molécula, né? Primário, ele forma o quê? CO2 e água, tá? Agora, o terciário forma o quê? Eu vou botar um O aqui. Então, forma o quê? Uma cetona. Cetona. Isso, tá? Então, a gente vai ter uma cetona, tá? Derivada desse aqui. Eu já botei aqui bonitinho para vocês. Mas, assim, tá vendo? Aqui onde teve essa quebra, tá? Vou botar aqui para vocês associarem que essa mesma pontinho aqui, eu botei o oxigênio, tá? Então, mais CO2 e água. Então, ele me pediu qual é o produto correto esperado. Então, gás carbônico e água. E vamos nomear esse aqui, ó, porque esse aqui também tem aqui. Ah, não, não tem gás carbônico e água em outro. Ah, então poderia só já marcar esse aqui. Mas só para a gente lembrar, ó, a gente vai ter aqui o quê? Ó, a gente vai ter. Eu botei certo isso? Então a gente vai ter aqui um, dois, né? Três, quatro, cinco. Vai ser pentanona, pentandoisona, né? Porque a cetona está na posição 2 e tem uma ramificação, são esses aqui, né? O que a gente tem de ramificações? Que tem como cadeia principal esse aqui. A gente tem esses dois que eu estou marcando aqui como ramificação. Está na posição. Ah, não, teria que contar ao contrário, gente. Eu botei errado aqui. Porque aqui, se fosse 3, 4, aqui tem uma menor, né? Esse aqui é um, né? 2 e 3, né? 2 e 3 é menor, né? Então, 2, 3 metil, dimetil pentanona. Tá errado. Ou aqui, não, tá. Não sei se fiz alguma coisa errada, mas seria a letra E. Eu não fiz, eu acho que eu botei certo, né? Transferir essa reação para cá. Ah, não, não tem esse que eu que criei, né? Esse que aqui não tem essa ramificação, né? A ramificação daqui foi cadeia principal, tá? Então aqui a gente tem um, dois, três, quatro. Agora tá certo mesmo, é 4 metil, porque a posição 2 ela tá aqui contando, eu tava contando certo mesmo, porque a gente tem o grupo funcional mais perto, né? Então, aqui o 2 ele tem que ser mais perto do grupo funcional em relação à ramificação. Então, tá certinho. Eu que botei depois errado a estrutura, por isso que tá me confundindo, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente fazer aqui. Indique qual dos compostos a seguir produz somente cetonas. Somente cetonas. Em qual caso que a gente vai ter oxidação energética produzindo somente cetonas? Qual é o caso que a gente produz cetonas? Terciário. Terciário. Muito bem. Então, aqui, qual é a condição?
que os meus dois carbonos da dupla sejam terciários, tá? Né? Somente cetonas, tá? Então a gente vai ter o quê? Que ter substituição. A gente vai ter que ter assim, ó, carbono aqui e carbono aqui, né? Porque a gente vai ter que ter 3 carbonos ligados a esse e 3 carbonos ligados a esse, certo? Então, a gente vai ter que ter ramificação, pelo menos 2 ramificações aqui. E a única que satisfaz essa condição, mesmo se a gente não souber, gente, é isso que a gente tem que analisar, assim, até na prova mais fácil, né? Nenhuma aqui tem ramificação. Para ter terciário, tem que ter ramificação, tá? Então, a gente vai ter que... Só poderia ser a letra E também, mas aqui eu botei bonitinho para vocês, tá? Mas daria para a gente saber também, né? A partir se a gente sabe que cetona é só produzido pelo terciário, carbono terciário, tá? Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui fazer aqui com vocês, que essa aqui também é oxidação branda. Então, é diferente um pouquinho, né, do que a gente está vendo de energética, para a gente treinar. Então, quando o alceno 2,3 dimetil pente 2-eno é submetido a uma solução de reagente Bayer, KMnO4, e uma base inorgânica como hidróxido de potássio, sofre o processo químico orgânico denominado oxidação branda. Em meio básico, né? Tá. A partir desse conhecimento, qual dos produtos abaixo é obtido na oxidação do alceno mencionado? Tá vendo aqui, ó, que todos têm diol? A gente já sabe que é um diálcool, tá? Agora, como que ele está distribuído aqui? Em que posição está ocorrendo essa inserção das hidroxilas? É isso que a gente vai precisar ver, tá? Primeira coisa, oxidação branda, a gente tem quebra de quê? Da ligação. Qual é a ligação que a gente quebra? É a A ligação. pi. Isso, é a ligação pi. Só umazinha aqui da ligação dupla, tá? Isso mesmo. Então, eu já botei aqui para vocês, né? Aqui a gente tem a nossa cadeia principal, que é essa amarelinha aqui que eu estou vendo. Então, a nossa cadeia principal ela tem 5, né? Na posição 2, ela tem uma ligação dupla, né? Aqui, ó, na posição 2. E aí a gente tem na posição 2,3 de metil aqui também, né? Metins. Então, eu vou adicionar onde minhas hidroxilas? Uma em cada ligação da dupla, certo? Então, eu vou quebrar aqui e vou botar aqui OH, certo? E aqui também eu vou ter OH. Então, isso me dá o quê aqui na nomenclatura? Na mesma posição, né? 2 e 3, eu vou ter um diálcool, um diol, né? Aqui. Então, é 2, 3, tá? Então, por isso é a letra A. Vocês entenderam isso? Aí depois a gente vai ter que avaliar, né? Tipo assim, porque o álcool ele tem prioridade porque ele é a função, tá? Então, aí seria essa alternativa. Tudo bem? Aí é isso. Eu acho. Ah, não. Aí eu vou acabar a aula aqui. Tem outras reações, mas eu queria priorizar essa mesmo e fazer esses exercícios com vocês. Ai, falei rápido, mas deu para entender, gente? Assim, falei com as meninas mais cedo, mas repito, botei já uma lista com não com a resolução. Tem até uma resolução que eu botei lá da questão 39, que eu botei uma lista extensa, mas já está com as
são as principais matérias, né? E já está com a alternativa correta. Então, eu botei lá, lista pré-ENEM no Google Classroom, tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído com vocês. Ai, Divander. Boa noite, boa noite. Obrigada a vocês. Qualquer coisa pode me chamar.